Na nossa história de hoje, vamos tentar decifrar um grande enigma que nem Freud explicou. O que as mulheres querem? Sim, é verdade, Freud não tinha essa resposta. Esta é uma das célebres e enigmáticas perguntas de Freud. Em uma carta de 1933 ao psicanalista Mary Bonaparte, Freud escreveu: A grande pergunta que nunca foi respondida e que eu mesmo não fui capaz de responder, apesar de meus 30 anos de pesquisa sobre a alma feminina, é: o que quer uma mulher? Freud, que mergulhou profundamente no inconsciente humano, reconheceu que o desejo da mulher escapava às explicações racionais e aos modelos que ele mesmo desenvolveu. E olha a minha ousadia de hoje, vou dar essa resposta. Não só vou explicar, como também vou trazer 3 pérolas de sabedoria. E você aí, joia rara, também está duvidando? Mas antes dos seus argumentos, me responda a seguinte pergunta: o que as mulheres querem? Comenta aí no chat, vou amar ver suas respostas. Mas não só isso, se inscreva no canal, curta esse vídeo e compartilhe esse enigma com outras pessoas. Agora, vamos recontar o conto? Tenho certeza que essa história vai te surpreender. Então vamos lá contar esse conto maravilhoso, O que as mulheres querem. Era uma vez, num tempo de espadas reluzentes e silêncios profundos, um cavaleiro chamado Arthur. Embora soubesse lutar como poucos, com golpes precisos e espadas que pareciam extensão do seu próprio pensamento, sua maior batalha era outra: compreender o enigma da existência. Numa manhã nublada, saiu para caçar e cruzou os limites de um reino desconhecido. Buscava distrair sua mente com a caça e, sem perceber, adentrou em terras proibidas, onde a caça era crime e até o vento parecia controlado pelo rei. Preso pelos guardas, ele foi levado à presença do soberano, um homem com olhar afiado e orgulho frágil, cuja coroa pesava mais que o coração e não tinha felicidade desde o dia do seu casamento. O rei observou Arthur dos pés à cabeça com extrema desconfiança. Arthur tentou explicar-se ao ser notificado sobre seu crime e argumentou: Majestade, não foi arrogância, foi ignorância. Tentava na caçada para distrair minha mente da busca constante por respostas, não invasão. Buscava sentido, não desafio. O rei, surpreso com a resposta do cavaleiro, disse que via em seus olhos um brilho incômodo, um brilho de quem parece saber demais. Encostando-se no trono, disse então ao cavaleiro: Vejo que é um caçador de respostas, não é? Pois muito bem, cavaleiro, já que invade meu reino com ares de quem procura o sentido da vida. Prove que é tão sábio quanto parece. O rei, aproveitando a oportunidade de estar com alguém como o cavaleiro, que luta consigo mesmo, fez uma pausa, deixando o silêncio pesar. Então, em meio ao sorriso e uma voz firme, decretou: Você terá 1 ano para responder um enigma que atormenta reis, maridos e poetas, que nem os deuses ousam responder. Diga-me, o que as mulheres realmente querem? Se errar, morrerá. Se não responder, também. Mas se acertar, estará livre. Arthur engoliu seco. Apesar de todos os dias enfrentar a morte, naquela situação, realmente não queria morrer. E lá se foi Arthur. Em sua busca, conversou com donzelas, viúvas, guerreiras, damas da corte. Uma dizia que queria ser amada, a outra que queria a liberdade. E outra dizia, com sinceridade desarmante, que queria mesmo era uma vida confortável e cheia de moedas de ouro. Nenhuma resposta se repetia e mais confuso ele ficava. Desesperado, recorreu à mais famosa conselheira espiritual do reino. E ela mal olhou e já disparou: O que as mulheres querem? Ah, meu filho, elas querem paz na alma e ninguém enchendo o saco. Simples, né? Agora vai tentar praticar. Ah, relaxa. Você vai morrer tentando entender as mulheres. Com o tempo esgotado, Arthur começou a sentir o peso da própria armadura nos ombros e, mais ainda, na alma. Em sua jornada pela resposta, reencontrou Athos, um velho amigo dos tempos de academia dos Cavaleiros da Távola Redonda. Após ouvir o relato de Arthur, Athos confessou com certo pesar que já havia sido casado, algumas vezes, dependendo de como se conta. Nada do que tentou funcionou. Flores, poesia, silêncio, nada parecia suficiente. Então, hesitante, sugeriu uma última possibilidade. Talvez ainda haja uma chance. Existe uma velha bruxa chamada Belmira que vive num pântano esquecido, encurvada, nariz imenso, cabelo de palha e bafo de onça gripada. Um ser que assusta até as próprias sombras. Dizem que ela tem resposta para qualquer enigma.
Athos cruzou os braços e concluiu com aquele humor de quem já se feriu e aprendeu a rir dos próprios problemas amorosos. Após alguns dias, Arthur chegou ao pântano onde morava a tal bruxa. O pântano parecia sussurrar segredos há muito esquecidos. A névoa dançava rente ao chão, os galhos se encurvavam como se espiassem e o ar carregava um silêncio espesso, quase sagrado. Arthur avançava com firmeza, mas sentia que o peso da armadura crescia, não só do ferro que o cansava, mas era o fardo de muitos meses em busca de uma resposta que não cabia nos livros nem nas palavras dos sábios. Ele sabia lutar sim, mas agora lutava com algo invisível, o desconhecido desejo da alma feminina. Quando Arthur ainda se recompunha de entrar em um lugar tão horrendo, a bruxa surge como a névoa do próprio pântano. Como toda boa bruxa, era cabelos grisalhos, emaranhados, olhos escuros que pareciam carregar séculos de silêncio. Sua pele era marcada, o vestido gasto e o seu corpo todo parecia feito de abandono. Tinha uma feiura enigmática de todas as mulheres mal cuidadas. Arthur se aproximou da bruxa e não pediu permissão. Apenas contou sobre o enigma do rei e sua luta pela vida e pelo conhecimento. A bruxa ouviu em silêncio, sem mover um músculo. Seus olhos, fundos como um poço antigo, não piscavam. Quando ele terminou, ela inclinou levemente a cabeça e disse com voz rouca como folhas secas: Eu sei o que todas as mulheres desejam, cavaleiro. Mas só te direi se prometer casar comigo. Não aqui. Quero um casamento no Palácio Real, diante do rei e de todos os súditos. Arthur retornou ao castelo com passos firmes e com um olhar mais sereno do que habitual, apesar do peso do que o trazia ali. Diante do trono, declarou com reverência: Majestade, encontrei a resposta, mas há uma condição. A mulher que guarda o segredo vive num pântano e é uma bruxa. Ela só revelará o que as mulheres realmente desejam se eu casar com ela, e após a noite de núpcias. O rei, assustado pela proposta da bruxa e pela decisão de Arthur, o admirou ainda mais, pois só um grande cavaleiro poderia lutar por sua vida. Assim, consentiu com a decisão do cavaleiro, desde que revelasse a resposta do enigma. O casamento aconteceu o mais rápido possível e ocorreu no palácio, diante da multidão incrédula, todos observando o nobre Arthur unir-se à mulher que se chamava de bruxa. Entre os cochilos e olhares desconcertados, ele permanecia sereno. A bruxa chegou lentamente, em volta de um véu espesso, corpo curvado, passos pesados e o rosto coberto por um véu. Quando alcançou o altar, a bruxa retirou o véu e um silêncio de espanto tomou conta da corte. Após a cerimônia, os noivos foram para as núpcias, numa casa nas montanhas. Na primeira noite, a bruxa se aproximou de Arthur com delicadeza e pediu um momento para se retirar e se preparar. Quando ela retornou, já não era mais a figura encurvada e apagada que o reino aprendera a temer. Ali estava uma princesa de beleza serena, com pele clara como a alvorada, cabelos longos e dourados como trigo ao vento, olhos profundos e um sorriso calmo, cheio de verdade. Arthur, surpreso e maravilhado, olhou para a princesa e, sem reconhecer a bruxa, disse: "Quem é você?", perguntou Arthur, com uma voz embargada, com quem vê um milagre e teme que seja um sonho. Ou aquela que você conheceu no pântano, e também esta à sua frente. Eu posso ser uma bruxa ou uma princesa. E agora, cavaleiro, qual das duas deseja ao seu lado? Arthur parou por um momento e relembrou toda a sua jornada pelo conhecimento e luta pela vida e respondeu à bruxa: Essa escolha não me cabe. Seria injusto tirar de você aquilo que até eu busquei entender. Escolha você. Seja quem você quiser ser. A bruxa então sussurrou com os olhos marejados de ternura e alívio e falou a Arthur que sua jornada em busca da resposta do enigma havia chegado ao fim e lhe revelou o que as mulheres querem. Arthur, não apenas com palavras, mas com atitudes você entendeu o que as mulheres querem. Isso é o que as mulheres mais desejam. O poder de escolher quem elas querem ser. Sem medo. E sem máscaras. E a bruxa acrescentou, dizendo para Arthur: Queremos ser senhoras de nossas vidas. E porque você não quis me moldar, minha luta chegou ao fim. Por isso decido daqui pra frente ser princesa. Não por você, mas por mim. E assim chegamos ao fim dessa história maravilhosa, com um grande aprendizado, que vou trazer para você nas 3 pérolas de sabedoria.
Essa história, em particular, para mim, é a melhor resposta à indagação de Freud e me traz algumas reflexões sobre uma maneira ampla que cada um pode responder por si mesmo a partir dessa reflexão. E se bem que eu já fiz essa pergunta para diversas pessoas em minhas palestras e observo que as pessoas dão suas respostas baseadas em seus sentimentos. A resposta mais comum que eu ouço é: as mulheres querem ser amadas. Aí eu te pergunto, os homens também não querem ser amados? Tá vendo que essa resposta não funciona? Mas quando você é a pessoa que você quer ser, você vai se sentir amada por si mesmo ou por outra pessoa. Quando você é a pessoa que você quer ser, você sabe valorizar aquilo que faz mais sentido para você. Seja posse, seja riqueza, seja pessoas. Bem, você deve ter suas outras respostas, mas me permita agora te trazer as 3 pérolas de sabedoria na compreensão que eu trouxe dessa história para vocês. Aí vem a primeira pérola, o direito de ser elas mesmas. Quando Freud lançou a célebre pergunta, afinal, o que querem as mulheres? Muitos se apressaram em tentar responder: amor, segurança, família, reconhecimento e por aí vai. Mas é algo muito mais profundo que essas respostas muitas vezes não alcançam. Porque sim, uma mulher pode ter amor, um lar, uma carreira estável e ainda assim sentir um vazio que não consegue nomear, que não consegue explicar. Esse vazio nasce quando ela deixa de ser quem ela é para se tornar o que esperam que ela seja. Quando vive para agradar a todos, se moldando das expectativas alheias, da família, da sociedade, da religião, do trabalho, até que um dia já não se reconheça mais. Quantas mulheres vivem assim, cumprindo todos os papéis com excelência, mas por dentro silenciando a própria voz? Elas cuidam de todos, menos de si mesma. Fazem tudo, menos aquilo que pulsa sua alma. Vivem uma vida inteira, sem jamais se sentir inteiras. E é aqui que a figura da bruxa na história ganha um novo significado. Ela aparece como alguém deformada pela vida, pelos sofrimentos acumulados, talvez por relações que a feriram, por dores com os filhos, por frustrações que escaparam ao seu controle. Sua aparência não é apenas grotesca, é o reflexo do abandono, da exaustão, do invisível peso de uma vida que cobrou demais e lhe deu muito pouco. E talvez esse seja o maior alerta. Quando uma mulher vive sem ser ela mesma, quando sufoca sua essência, ela corre o risco de se transformar não em quem nasceu para ser, mas em alguém amargurada, apagada, cansada, uma bruxa da própria história. Por isso, a primeira pérola dessa jornada é simples e poderosa: o direito de ser elas mesmas, sem precisar pedir permissão, sem se sentir culpada e sem se encaixar nos moldes alheios. E aí vem a nossa terceira pérola: aprenda a se conhecer. Talvez agora você esteja se perguntando: como ser eu mesma se nem sei quem sou? Essa pergunta ecoa no coração de muitas mulheres. Vivemos em um mundo que nos molda desde cedo. Dizem como devemos nos comportar, vestir, amar, sonhar e por aí vai. E nesse processo, muitas mulheres se afastam da própria essência. Tornam-se o que os outros esperam e não em quem realmente são. Por isso que o autoconhecimento é tão fundamental. Quanto mais a gente se entende, mais consegue libertar das pressões, dos medos, dos padrões que nos fazem mal. Descobrir quem você é não é apenas um exercício de cabeça, é algo do coração também. Envolve um olhar com mais atenção para a sua história, para as feridas que você carrega, para os sonhos que deixou de lado. Envolve perguntar com coragem: o que eu gosto de verdade? O que me faz bem? Quais são as vozes dentro de mim que preciso ouvir? E quais eu preciso calar? E é aí que a verdadeira jornada começa. A busca de si mesma é um caminho profundo. Às vezes é cheio de silêncio, outras vezes cheio de perguntas que ainda não têm resposta. E nem sempre é leve. Vai ter dia de lágrimas, de dúvidas, de querer até desistir. Vai doer em alguns momentos. Sim, vai doer em alguns momentos. Mas é uma dor diferente daquela que machuca por dentro e não leva a lugar nenhum. Essa é uma dor que cura, uma dor que transforma. E aos poucos você vai deixando para trás o peso que não é mais seu. Vai soltando as amarras, vai acendendo de novo o brilho que a vida tentou apagar. E no fim dessa jornada, o que emerge não é uma princesa de contos de fada, mas uma mulher real, forte, com cicatrizes que viraram sabedoria e uma luz que ninguém mais pode apagar. Então aí nós partimos para a nossa terceira pérola de sabedoria: não espere que o mundo te aplauda. A bruxa da nossa história fez um pedido curioso: que o casamento acontecesse no palácio, diante de todos. E ela exigiu ser vista do jeito que estava, curvada, descuidada, grotesca aos olhos da sociedade. E foi assim, diante de todos os olhares tortos, dos cochichos, das críticas silenciosas, que ela apareceu.
Ela foi corajosa, ela não tentou esconder sua aparência, nem suavizar quem se tornou ao longo da vida. Ela simplesmente foi, e por isso, por si só, já é um ato de libertação. Muitos esperam um momento especial, mágico, milagroso aconteça para então começar a mudar. Mas a verdade é que a transformação começa exatamente como você está, um passo de cada vez, com pequenas decisões diárias. Mas veja bem, foi só quando esteve a sós com Arthur, longe dos julgamentos alheios, que ela se permitiu se revelar quem gostaria de ser. Não por medo, não por pressão, mas por escolha. E a função de Arthur? A função de Arthur na história é representar a fresta por onde o inconsciente da bruxa pôde emergir, aquela parte mais íntima, oculta, mas ainda viva, que deseja ser mais do que a dor permitiu. Diante dele, as defesas começam a ceder, não porque ele tem poder sobre ela, mas porque ele simboliza o espelho silencioso de um desejo que já existia nela há muito tempo, o de se transformar. Depois de tantos anos se vendo através da dor, da exaustão, das críticas, da solidão, ela só conseguia se reconhecer como uma bruxa, aos seus olhos e, o pior ainda, aos olhos dos outros. Agora sua própria alma pôde dizer finalmente: você ainda pode ser quem você é. Mas para isso, não viva esperando aplauso, incentivos ou motivação de fora, porque talvez isso nunca aconteça. Porque se você se mudar, vão falar. Se você continuar igual, também vão falar. Se você usar ser quem você é, talvez critiquem. Talvez aplaudam. Você não tem controle sobre isso. Mas o mais importante é, você vai estar em paz com você mesma. Não dá para viver sendo reflexo das experiências dos outros. A bruxa nos mostra que para ser autêntica exige coragem, uma coragem que vem de dentro, coragem de se mostrar inteira, mesmo quando ainda nem se acha bonita, coragem de se reinventar, mesmo que as pessoas não entendam. Coragem de se posicionar, mesmo quando alguns se afastam, porque no fim, o verdadeiro valor não está em ser aplaudida, mas em ser livre. Agora me responda, o que você está adiando por esperar o momento certo ou a aprovação de outras pessoas? Conte aqui para nós. Talvez a sua experiência ajude muitas outras pessoas que estão passando pela experiência que você já passou.